Nós vamos pedir para que o Pai te dê discernimento para esse tempo. E eu sinto já Deus comunicando no nosso coração e eu tenho certeza que o pastor Michel vai ser um instrumento de Deus para a tua vida nessa noite e o nome do Senhor será glorificado. Então não tenha pressa de sair desse momento. Não tenha pressa. Não tenha preocupação com a hora. Deus vai falar com você neste momento e o nome do Senhor será glorificado. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que o Teu Espírito, Senhor, venha nos conduzir nessa noite. Que o Teu Espírito venha nos direcionar, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, venha trazer a revelação, ó Pai, para essa gente, para esse povo, ó Pai, que está nesse momento, Senhor, juntamente conosco nesse culto. Não estamos ligados fisicamente, mas o Teu Espírito, Senhor, está comunicando, Senhor, que nós temos um Pai, e esse Pai é o Abba, e esse Abba é aquele que cuida de nós, e o Abba neste momento trouxe esse tempo, esse momento para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, que através dessa palavra, Senhor, nós possamos ser libertos, nós possamos receber direcionamento, possamos ser corrigidos, ó Pai, e que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, desde já nós pedimos a Ti, ó Pai, um milagre na vida dos Teus filhos que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Um milagre espiritual, um milagre material, um milagre na saúde, Senhor, em nome de Jesus. Que graça superabundante venha sobre nós, Senhor, porque nós somos o alvo da graça, Senhor. Nós somos alvo da graça, Senhor. Nós somos vasos de barros em Tuas mãos, Senhor. Tu és o oleiro nessa noite. Então comunica a Tua vontade, Senhor, que nessa noite Tu possa fazer o barro segundo o vaso, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pastor Michel está com a primazia. Jesus. Amém, queridos. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí. Pegue a sua Bíblia de verdade, acompanhe conosco aqui o texto. Nós vamos passar por alguns capítulos e versículos da Bíblia aqui, alguns livros. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 137 e acompanhasse conosco aquilo que Deus colocou ao nosso coração. O texto diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, preste bem atenção, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião, aleluia, sinto Deus aqui, glória a Deus. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar se não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Queridos, eu confesso que quando o bispo ministrava domingo passado, e ele trouxe aquela palavra que impactou as nossas vidas, ele citou um texto aqui que Deus nos tirou da igreja. Que Deus queria que nós o adorássemos agora através da nossa família, dos nossos filhos. Foi quando Nabucodonosor entrou em Judá e tirou o povo cativo, enfim. Deus me trouxe esse texto de Salmo 137. O texto aqui ele vem dizer o seguinte, olha, quando nós estávamos às margens do rio da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, lembrando lá de Sião. Ou seja, o contexto para você entender, o povo foi tirado de Judá e levado cativo para a Babilônia. E o mais engraçado é que quando eles chegaram lá, mais engraçado não, mas o que mais me chamou a atenção é que quando eles chegaram nos salgueiros que lá tinha, eles penduraram as suas harpas de adoração. Porque eles tinham sido levados cativos.
E o mais engraçado de tudo isso é que aqueles que levaram eles cativos, os opressores, queriam que eles entoassem cânticos, e não só cânticos, mas cânticos de alegria. O salmista aqui, ele revela uma crise dentro de si. Como que eu posso ter sido levado cativo, escravo, e agora os opressores, eles querem que eu me alegre, que eu cante cânticos de alegria, que eu cante cânticos de festa, lembrando Sião. Mas ao mesmo tempo, olhando o texto aqui no verso 5, que ele se põe nessa crise, o verso 5, ele ao mesmo tempo que ele faz essa pergunta, ele traz a resposta. E ele diz o seguinte no verso 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita. Ou seja, ele cantou ali não por causa do povo ou do momento, mas ele cantou porque ele cria no Deus de Judá, de Jerusalém. Ele não estava apegado à situação, embora ele tenha entrado em crise, e aí eu acho interessante, algo que eu sempre digo para a Daiane, e ela às vezes me enche o saco, eu falo que Deus respeita as nossas crises. E para entender esse contexto dessa história, eu queria que você fosse para Jeremias. Jeremias 29, né, bispo? Isso. Jeremias 29. Uma das cartas de Jeremias. Para você entender o que estava acontecendo nesse texto de Salmo 137, eu queria que você lesse comigo Jeremias 29, que diz o seguinte: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos ancião do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, preste atenção nisso, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitais nelas, plantai pomares e comeis o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, ou seja, na paz da cidade, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Pastor, por que você leu esse texto? Para você entender Salmo 137, você tem que entender o que aconteceu em Jeremias 29. O povo foi levado para a Babilônia. E Deus usa a vida de Jeremias, que ainda estava na Babilônia. Para você entender, foram 3 levas, né, bispo? Foram 3 levas levados para o exilado: a primeira leva, a segunda leva e a terceira leva. E Jeremias, ele ficou lá em Judá, e Deus, através da vida dele, manda ele escrever uma carta ao povo. E o que mais me chama a atenção, bispo, é o seguinte: o Senhor manda ele dizer ao povo, para que o povo edificasse casas e habitar.
para que o povo plantasse pomares e comesse do seu fruto. O que eu venho entender aqui? Que mesmo em meio à Babilônia, Deus quer que você plante, que você frutifique, que você regue. Sabe por quê? Porque quando você está na Babilônia é momento de você plantar. Porque quando você sair, você vai colher aquilo que você plantou. Dentro da Babilônia, Deus falou para o povo, dizendo assim, olha, continue a sua vida. Dai as vossas filhas em casamento. E o que mais me chama a atenção, ore pela cidade da Babilônia, porque se eles forem abençoados, vocês também serão. Cara, isso é louco. Isso é muito forte, ó. Segura o raciocínio aí. Manda. Tem um salmo que fala que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão. É mesmo? Perdão. Não, pode falar. Esse é o Salmo 126? Fiação. É o Salmo 126 esse? Meu Deus do céu. Fiação. Mas deixa eu falar eu quero falar do tempo, porque que nem o pastor Michel acabou de falar, semear na Babilônia, construir na Babilônia. E ele falou que esse tempo da Babilônia não é o lugar que você quer semear. Não é o tempo que você quer semear. Preste bem atenção nessa palavra. Jeremias escreve a eles em 29 e fala, esse não é o tempo que vocês querem semear, mas semeiem. Este é o tempo que vocês não querem construir casas, mas construam. Este é o tempo que vocês não querem viver, mas vivam. Talvez esse sentimento tenha tomado conta de você nesse tempo. Um tempo em que você está desgastado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E receba essa palavra profética. O Espírito Santo falando para você, esse é o tempo que você não quer semear, mas Deus quer que você semeie. Aleluia. Esse é o tempo que você não quer construir, mas Deus quer que você construa. Esse é o tempo que você desistiu de algumas coisas, mas o Pai está falando com você nessa noite. Faça, porque toda semeadura, ela traz uma consequência. Toda semeadura, ela traz uma resposta. Deixa eu te falar uma loucura aqui, ó. Uma loucura mesmo. Fica na fiação aí, Shell. Talvez, existem momentos na vida, e você vai concordar comigo, que nem todas as nossas orações são respondidas. Mas semente, toda semente traz uma resposta. Então semeie. Então plante. Então viva. Não importa se do lado de fora, se você não está no lugar que você quer estar. Não importa se as pessoas que estão à sua volta não são as pessoas que você queria que estivesse do seu lado. Não importa se a sua condição não é favorável, porque a condição deles era uma condição de cativeiro. Não importa. A palavra de Deus usou Jeremias, escreve uma carta para eles, Jeremias. Eu gosto dessa palavra, eu falei, Michel. Escreve uma carta para eles, porque eles estão presos, estão na Babilônia, mas eu quero que eles orem pela paz na Babilônia, porque a paz da Babilônia vai gerar paz na vida deles. Deixa eu te falar uma coisa política aqui agora. Fica na fiação aí, Michel, não perde o fim não. Deixa eu te falar uma coisa política agora. Olha o que Deus está falando para esse povo. Você consegue ver o verso que Deus fala para eles orar pela paz na Babilônia? Porque Babilônia tendo paz, eles também seriam abençoados. Lê para mim. Procurai o verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eu fico olhando no tempo que a gente atravessa uma crise política, como é que tem cristão, que se diz cristão, que consegue de alguma maneira querer o mal da nação, querer o mal do governante, não importa qual governante que é, querer o mal das pessoas que estão lá em cima. Nós precisamos entender esse texto e essa palavra. Deus está dizendo a ele, olha, vocês estão numa terra que eu coloquei vocês lá. E eu quero que vocês orem pela paz nesse lugar, porque esse lugar tendo paz, vocês serão abençoados. Eu fico pensando que a nossa cabeça, presta atenção numa coisa, crente, sua cabeça não tem que ser esquerdista e nem de direita, sua cabeça não tem que ser vermelha ou tem que ser verde, a sua cabeça tem que ser espiritual, cara.
Sua cabeça tem que ser governada pelo Espírito. Quando eu olho para Daniel na Babilônia, eu vejo Daniel atravessar governos. E sabe que tipo de Daniel que eu vejo? É um cara que está no ambiente espiritual dele, que está vivendo a vida espiritual dele, de maneira que, se alguém traz ele, chama ele, ele se movimenta, ele se manifesta. Eu vejo Daniel muito mais preocupado em manter uma integridade espiritual do que uma integridade política em si mesmo. Eu preciso entender uma coisa: não importa quem é o governo, não importa qual é a nação, não importa qual é o partido, eu preciso orar pela paz na cidade, eu preciso orar pela paz no estado, eu preciso orar pela paz no país. Sabe por quê? Isso é papel de cristão. Literalmente, independente do seu partido, independente de quem você votou, nós precisamos ser profetas da paz. A sua crítica ofensiva, não estou falando da crítica, se é que existe crítica saudável, mas a sua crítica ofensiva não vai mudar o papel da nossa nação. Tem gente que perde muito mais tempo criticando do que orando pela nação. Quantas críticas às vezes nós fazemos à nação e não fazemos nenhuma oração. Então, que nós possamos aprender com o texto de Jeremias nessa noite. Vamos orar pelos nossos governantes. Vamos orar pela nossa nação. Vamos respeitar. A gente fala tanto de Davi, que a gente quer ser um homem segundo o coração de Deus. Desculpa, tá, Shel, mas eu preciso falar disso aqui agora. A gente fala tanto de Davi, que quer ser um homem segundo o coração de Deus, mas Davi era subordinado e respeitava um endemoniado que queria matar ele. E quando Davi teve oportunidade de ofendê-lo, de matá-lo, de tirar a vida dele, quando Davi viu ele vulnerável, Davi se recusou a fazer qualquer coisa. Então eu acho que a gente precisa, independente de ser esquerda ou direita, acima de tudo precisamos ser governados pelo Espírito Santo. E aí não há desculpa, porque quando eu olho para Davi e eu vejo Saul era um feiticeiro, porque ele consultou a pitonisa, como disse a bispa terça-feira. Saul era um endemoniado, Saul era um homicida, Saul era um desobediente, Saul havia sido rejeitado por Deus, e Davi, na integridade dele, decidiu obedecê-lo. Sabe por quê? O que eu faço pelo pastor Michel, o que eu falo do pastor Michel, não fala sobre quem ele é, mas fala sobre quem eu sou. Aleluia. E eu estou diante de uma comunidade aqui, e a minha fala agora é pastoral. Nós precisamos ter esse entendimento. Numa nação que existe um caos político, nós precisamos sim votar. Você pode escolher o seu partido? Pode. Mas a Bíblia me ensina a respeitar quem está na cadeira do governo. Ponto. Amém. Segue o bonde. Não perdeu o fio, não. Cara, que bênção. Tomara que não. Não. Sem pressa hoje. Tá com pressa aí, irmão? Minha esposa entrou aí, ó. Te amo, meu amor. Então, queridos, eu entendo, olhando para esse texto, que o povo tinha que orar para a nação onde eles estavam. Hoje nós estamos passando uma crise tão grande, bispo, e nós não queremos plantar, nós só queremos criticar. Boa essa palavra. Nós só queremos falar, pastor, mas é o corona, pastor, mas é isso, pastor, mas é a nação, pastor querido. Nós estamos orando, nós estamos plantando, porque entenda uma coisa que eu vou te falar que pode parecer meio confuso. O teu choro não tem nada a ver com o que você está passando, mas posso te dizer uma coisa? Lá na frente o teu sorriso vai ter tudo a ver com aquilo que você vai colher. É meio confuso, mas entenda aí. Talvez você não chore hoje no que você está plantando, mas entenda, no futuro tenha a decisão se o seu sorriso vai ter a ver com aquilo que você plantou ou se você vai chorar. O que nós temos plantado como cristãos na terra? Cara, eu tenho visto muita coisa falando, murmurando, mais isso, mais aquilo. Querido, Deus continua sendo Deus. Deus permitiu tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Eu sinto Deus aqui, bispo. Amém. Cara, é difícil, é duro. Estamos afastados daquele que nós amamos muitas das vezes. Não podemos ver, temos tentado cuidar, mas entenda uma coisa: Deus está no controle de tudo.
Amém. Eu creio. Aqui nós reclamamos de uma quarentena, ok. Mas Deus vira para o povo e fala assim, olha, quando passar os 70 anos, vocês vão ver que eu vou trazer vocês de volta. Eles vão regressar. Que benção. 70 anos. Cara, a gente não aguenta a luta, a gente abre o bico e eu digo muitas vezes por isso, por mim mesmo. Essa semana eu recebi uma palavra, sentei com a minha esposa. Uma palavra dura, querido. Mas a palavra ela tem que nos confrontar. Está na hora de nós nos posicionarmos. Jesus Cristo ele está voltando. E qual tem sido o papel da igreja na nação, no mundo? Qual tem sido, eu vou voltar um pouquinho menos, qual tem sido o seu papel dentro da tua casa? Qual tem sido, o bispo disse domingo aqui, olha, Deus, ele quer te ver agora, a sua adoração através da tua esposa, não é na igreja não, através do amor dos seus filhos. O que nós temos plantado em meio à Babilônia, em meio à crise, em meio ao coronavírus? Sabe o que eu ouvi dessa semana de uma pessoa? Que essa quarentena Deus estava tratando de mim e eu dei glória a Deus. Sabe por quê? Porque mesmo na luta Ele se lembra de mim. Amém. Mesmo no deserto Ele se lembra de mim. Quando Ele trata, filho, é porque Ele ama. Hoje eu dei uma bronca no Felipe tão grande, ele estava fazendo aula, e aí ele começou com umas manhas, teve uma hora que eu não aguentei, eu dei uma bronca dele, eu fui duro, eu fui áspero. Mas eu estava tratando o caráter dele, quando eu virei as costas eu comecei a chorar, porque dói mais em mim do que dele, querido, mas eu sei que aquilo foi necessário para que ele tomasse um posicionamento. E qual o posicionamento que a igreja tem tomado mediante a esse terreno que nós estamos vivendo? Eu acho louco, bispo, e eu vou correr para terminar. Eu quero ouvir você falando. Que mais? E eu acho louco que Jeremias, ele continua dizendo aqui. O verso 11, Jeremias vem dizer o seguinte. Eu é que sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, aleluia. Para vos dar um fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Só que para chegar aqui, tem um processinho. Para chegar até aqui, o Senhor primeiro falou, você vai ter que plantar. Você vai ter que orar. Você vai ter que profetizar onde você está. Entenda bem, o caos estava instalado. Para você ter uma ideia, num capítulo antes, Jeremias estava lutando contra o profeta que estava dizendo, isso vai acabar. Contra o profeta Ananias. Ele estava dizendo, não, daqui 2 anos isso vai encerrar. O povo querendo usar a boca de Deus. E Jeremias se levanta para ser realmente a voz de Deus para aquela nação. O povo queria se encher. E sendo que Deus não estava falando, não, ainda é momento de você plantar. Ainda vai ser mais um pouquinho de luta. Não adianta correr. Não adianta achar que não, ainda tem um processo assim. Eu creio, bispo, que esse momento é um tratar de Deus para o povo dele. Sim. Cara, quando eu vejo que Deus tirou igrejas, tirou altares, tirou títulos eclesiásticos, eu vi o Dani falando aqui numa das primeiras lives e isso fala muito comigo. Cara, o que você é diante de Deus? O que você é fora de um púlpito? O que você é fora do ajuntamento?
o que você é para a sua família, para os seus filhos, e isso bate demais em mim, querido. Sabe por quê? Porque eu tenho que ser aquilo que eu sou lá em casa, eu tenho que ser aqui. A igreja é uma extensão da nossa casa, né, bispo? Isso mesmo. É uma continuação. O que nós temos sido em casa tem que ser na igreja. Está na hora de nós começarmos a plantar onde nós estamos. E para mim terminar o raciocínio aqui rapidamente, eu quero que você abra aí Salmos, verso de 126. Ainda bem que eu parei. A fiação aqui Ainda bem que Cara, eu sinto Deus nessa live. Se deixar, nós vai aqui, ó. Que oração? Eu nem sei que oração. 9h23. Tá cedo ainda. Vamos fazer uma vigília aqui. Tá cedo. Fica aí que eu tenho uma coisinha pra falar ainda. Aleluia. Quer falar? Não, pode falar que o que eu vou falar... Se você, aqui eu... Ó, eita Deus. você precisa amansar o povo. O que eu vou falar vai doer. Salmo 126, querido. Olha o que Deus faz depois de todo o tempo, depois desses 70 anos, depois do povo ter plantado, depois do povo ter orado por aquele lugar. Deus vem dizer o seguinte, o salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas, preste atenção nisso, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Cara, isso é louco. Grande conexão, muito boa. Isso é louco. Você pode estar agora chorando, querido, mas não esqueça, plante. Pastor, eu vou plantar o quê? Querido, você tem que plantar o amor de Deus. Você tem que plantar o amor na sua família. Deus, ele tem um direcionamento. Sabe o que eu tenho perguntado para Deus, bispo? Nessa época de quarentena, onde eu tenho vivido mais enclausulado, o que eu tenho que plantar na minha casa? Senhor, me dá, o que eu tenho que aprender nessa época? Sabe por quê, querido? Eu quero passar de ano. A gente, quando estudava, a gente queria de qualquer jeito passar. Eu quero passar dessa prova de Deus. Sabe por quê? Eu creio que isso é um ensinamento para as nossas vidas. E a minha oração é: Deus, me entenda o que eu tenho que plantar nessa época. Se eu tiver que chorar, querido, na presença dele, eu vou chorar, vou plantar lágrimas, mas eu vou plantar fidelidade na presença dele. Eu tenho visto muito cristão murmurando, reclamando, mas eu quero plantar fidelidade. Eu tenho que dar graças em tudo. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, em meio a tudo isso, em meio a essa luta, nós não somos blindados a nada, mas Deus tem guardado o seu povo. Cara, minha esposa trabalha no hospital, cara. No primeiro momento nós entramos em crise. Mas sabe o que eu fiz, querido? Eu vou revelar aqui. Eu peguei o óleo e saí ungindo os umbrais da porta da minha casa. Sabe por quê? Eu creio que Deus ainda faz milagre, bispo. Amém, eu também creio. Pastor, você quer dizer que você está blindado disso? Não, eu não quero dizer, mas eu quero dizer que está nas mãos dele. Ele sabe de todas as coisas. Amém. Eu profetizo todo dia sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu tenho plantado. Eu tenho plantado, querido. É como eu falei, eu estou semeando. Pode estar chorando, pode estar doendo, pode estar batendo, pode estar ardendo, mas eu sei que Deus lá na frente, Ele vai fazer você sorrir, vai fazer você cantar o cântico. Isso vai passar. E como você quer passar por isso? Entenda uma coisa: quando acabar tudo isso, não adianta mais você querer colher algo que você não plantou. Fala aí, bispo, em nome de Jesus, senão... Para, mas quer uma aguinha? Eu quero. Jesus. Eu tenho algo aqui muito específico. Muito específico. Eu vou falar agora não. Deixa eu falar outras coisas aqui antes.
Eu gosto muito dessa conexão toda que o pastor Michel fez aqui, né? Eu quase atropelei a conexão final dele aqui. É a mesma fiação, tamo junto. Mas olha só, não é? Uma vez eu estava compartilhando com o Dani desse texto também, e olha quanta coisa a gente constrói aqui. Hoje eu estava lendo Santo Agostinho falando em relação a esse texto, e ele disse uma coisa muito interessante. Eu li uma coisa, preste bem atenção nisso, porque esse povo está na Babilônia, não é porque Deus queria que eles estivessem lá, não. Esse povo está na Babilônia, não é porque eles estavam fazendo culto, não é porque eles estavam adorando, não é porque eles estavam servindo a Deus, não é porque eles estavam fazendo as coisas da maneira que, sabe, Deus queria. Esses caras estão peregrinando na Babilônia e foram tirados da terra dele por causa do pecado. O pecado é a causa, Santo Agostinho vai dizer, o pecado é a causa das nossas peregrinações. O pecado é a causa das suas peregrinações. E ele está dizendo isso em que sentido? O pecado tirou esse povo da rota. O pecado fez esse povo estar no lugar onde eles não queriam estar, como disse o pastor Michel. O pecado levou esse povo para um lugar de desespero. O pecado levou esse povo para um ambiente que eles não queriam estar. Agora, dentro do significado das palavras desse texto, existe uma coisa no mínimo interessante, porque Jerusalém significa lugar de paz. Babilônia vem de Babel, que significa lugar de confusão. Presta atenção numa coisa, o pecado tem o poder de tirar você do lugar de paz e te levar para um lugar de confusão. Eita Deus. E eu preciso bater nessa tecla do pecado, porque o texto, ele é um texto que desafora, pelo menos em mim, não sei no pastor Michel, uma coisa divina, assim, quando eu vejo eles falando dessas coisas do rio da Babilônia, mas aí eu olho para a redenção e vejo como Deus é misericordioso. Mas eu não posso deixar de tocar no assunto de que o pecado tirou eles do lugar de paz e levou eles para um lugar de confusão. O pecado tirou eles do lugar de santidade, de culto, e levou para um lugar onde tudo era profanado. Então presta bem atenção numa coisa, a gente está num tempo, pastor Michel, em que os pastores estão romantizando o pecado. Então, o pecado hoje em dia é tudo. Tudo. É demônio, é maldição hereditária, é uma condição psicológica. O pecado é tudo. Para todo mundo aí. Menos comportamento, menos decisão. Então, eu preciso falar isso aqui antes de adentrar um pouquinho mais, deixar a coisa mais suave. Esse pecado, o pecado é a causa das nossas peregrinações. Daqui a pouco você se vê peregrino numa terra que você não quer estar, em pessoas que você não quer conviver. Sabe o que é isso? Às vezes isso é fruto do pecado. O pecado te levou para isso. É o que está acontecendo com esse povo naquele exato momento. Aí a gente começa a ler o texto aqui, né? A gente vê que eles vão falar em determinado momento assim, como que a gente vai pegar o hino de Sião, cara, e cantar aqui na Babilônia? Como que a gente vai pegar o hino lá do Senhor Jesus e cantar aqui dentro da Babilônia? Engraçado. Esse povo decidiu ser patriota, pastor Michel, na Babilônia, porque enquanto estavam em Israel, estavam em Jerusalém, não havia patriotismo. Esse povo decidiu ser patriota quando saíram do lugar onde Deus havia estabelecido eles. Porque isso é um mal do ser humano. A gente decide ser pai quando perde os filhos. A gente decide ser marido quando perde a esposa. A gente decide ser bom funcionário depois que perde emprego. A gente decide ser uma boa ovelha, ser um bom ministro, depois que a gente perde ministério. A gente decide as coisas, a gente só quer viver o patriotismo, literalmente, no momento em que as coisas saíram do nosso controle. Agora, tem um problema aqui, outro problema. Porque esse povo aqui, literalmente, enquanto estão vivendo tempos de prosperidade, enquanto eles estão na prosperidade, tá tudo legal, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bacana. Uma vez eu ouvi alguém falar uma coisa muito forte, acho que foi Luiz Hermínio.
ele disse o seguinte: o lugar mais perigoso na vida de um homem não é a pobreza. O lugar mais perigoso na vida do homem não é a escassez. O lugar mais perigoso na vida do homem é a prosperidade. A prosperidade, ela é algo terrível. A gente consegue ser fiel, eu acredito que a gente consegue ser fiel no pouco. Sim. Não é, pastor? A gente consegue ser fiel no pouco. Eu acho que a maior dificuldade é a gente ser fiel na prosperidade. Pastor Michel tem anos de estrada, como a gente aqui também. Quanta gente a gente não viu entrar na presença de Deus por causa de necessidades. Quanta gente a gente não viu buscar a presença de Deus com intensidade por causa de necessidade. Literalmente. Eu fico feliz que o pastor Michel trouxe esse afago, e a gente sempre foi assim na nossa caminhada. Ele sempre foi o que abraçava e eu sempre fui o que batia. Porque eu vim para cá um pouco mais cedo e eu comecei a meditar sobre isso, e eu queria falar dessas coisas todas assim, mas o Espírito Santo me pegou pelo colarinho. Cuidado com a prosperidade. Porque enquanto havia prosperidade em Jerusalém, o culto foi esquecido. Enquanto havia prosperidade em Jerusalém, a honra foi esquecida, a honra ao Senhor. Enquanto havia prosperidade em Jerusalém, sabe? A santidade foi esquecida. Enquanto havia prosperidade em Jerusalém, o nego estava preocupado. Ou melhor, estava despreocupado. Porque quando vem o caos, eles querem ser patriotas. Agora, eu fiquei aqui hoje aqui no começo da noite pensando, e o pastor Michel foi falando aqui, foi me dando alguns insights. O que levou esse povo a levar as harpas para a Babilônia? Por que eles levaram as harpas para a Babilônia? Se não tinha intenção de tocá-las. Aí é que eu penso, pastor Michel, havia intenção de tocar. Sim. Não tocaram. Não queriam tocar. Sim. Eu fico pensando nesse momento... Aí entra... Entra, pastor Michel. Aquilo que te faz o mal, entenda-me bem, aquilo que te fez o mal, melhor dizendo, pode levar você à adoração. O que foi isso? Obrigado os caras a cantar. Mas ele falou, ó, eu vou cantar não por vocês, mas aquilo fez trazer a memória. Sião. Continua. Não, eu fico pensando, porque não há um desejo de tocar. Por quê? Quando chega em Babilônia, o ambiente não está favorável. O ambiente não está favorável. E aí, eu estava até comentando com o pastor Michel aqui, a gente tem muito essa coisa do ambiente, a gente tem muito essa coisa da circunstância, a gente tem muito essa coisa do meu momento, como eu estou agora. Aquele sentir, né? Eu senti. A gente tem muito isso. E aí, quando a gente vai olhar o Salmo 137 e vai olhar para Ezequiel capítulo 1, no Salmo 137 tem gente se lamentando. Ezequiel 1, o Ezequiel está tendo a visão da glória de Deus no mesmo lugar, às margens do rio. Eu fico pensando que essa coisa é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Hoje tivemos uma perda imensurável no meio evangélico. Fabiana Anastácia partiu para o Senhor. E ela tem um hino sobre adoração, que ela fala o tempo todo que vai adorar, não importa o que vai acontecer, ela vai adorar, vai adorar, vai adorar. E eu acho que essa condição do cristão tem que ser genuína, tem que ser igual para todo mundo. Nós estamos muito linkados com a questão do ambiente, com a questão das pessoas, com a questão das circunstâncias e com a questão de como eu estou agora. Só que Deus não quer esse tipo de gente. Você já parou para pensar, cara, que eles se livraram das harpas? O texto vai dizer, do versículo 2, que eles penduraram as harpas. E isso aqui que eu quero falar para alguém específico nesse momento. Eu não sei se você está ao vivo agora, eu não sei se você vai entrar depois. Mas eles se livraram, eu quero usar essa palavra, eles se livraram do instrumento, do veículo de conexão com Deus. Eles se livraram do instrumento, vamos colocar aqui, da adoração deles. Eles se livraram daquilo que Deus havia dado a eles em determinado momento, e isso é forte para mim, pelo menos,
Porque existia um momento, e vamos trabalhar aqui, a conjecturar, existia um momento que Deus chegou e falou, olha, toma, é de vocês, para vocês me servirem, para vocês me adorarem, para vocês cantarem, para vocês introduzirem o povo na adoração. Só que esse momento, talvez era o momento em que o templo de Salomão estava sendo erguido, em que haviam mais de 1000 sacrifícios. Só que esse momento era um momento de glória, era um momento que a presença de Deus encheu o templo, e aí estava todo mundo extasiado, porque a glória de Deus estava presente, porque a gente tem facilidade de adorar e servir a Deus quando a glória chega primeiro. O problema é trazer a glória. A gente não quer trazer a glória. Sabe, a gente vive numa geração... Meu Deus do céu! A gente vive num tempo, numa geração que se fala tanto de avivamento, mas a gente nunca viveu num ambiente, num tempo em que esse povo fala de avivamento, essa geração, essa juventude fugiu das reuniões de oração. Fala-se tanto de avivamento, mas a gente vê os cultos de oração dentro da igreja fechado. Sabe por quê? Ninguém quer pegar gravetos e acender gravetos. Ah, cara. Eu quando era moleque, pastor Michel também vai ter histórias similares aqui. A gente fazia muita fogueira no Rio de Janeiro. Isso era, eu acho que era uma cultura antiga. Eu não sei se isso tinha aqui em São Paulo. Você sabe qual era a melhor coisa? Era você chegar num lugar onde a fogueira já estava pronta. A gente quer isso, a gente quer chegar no lugar que a fogueira está pronta. Você vê esse povo aqui, num determinado momento que receberam a harpa, foi um momento, porque a gente quando recebe o óleo de Deus, quando a gente recebe o chamado, né? O dia que você recebeu o seu chamado foi lindo, não foi? O dia que você recebeu a palavra profética foi lindo, não foi? Porque no momento em que você recebe determinadas coisas dos céus, para você aquele momento é um momento de honra, é um momento... Só que Deus não quer que você se livre daquilo que você recebeu por causa da condição que você está vivendo. Deus não quer que você se livre daquilo que você recebeu por causa do ambiente que você está. Deus não quer que você se livre daquilo que você recebeu porque o tempo ficou difícil. Eita Deus. Eu acho que Deus, como o pastor Michel já falou, tem trabalhado muito em nós nesse tempo. E esse texto nos faz refletir sobre todas essas coisas. Sobre tudo isso que nós estamos vivendo agora. Sabe o que eu acho interessante? E isso não tem uma raiz exegética, mas Spurgeon ele vai dizer que eles penduraram as harpas nos salgueiros para silenciar o louvor. Spurgeon vai dizer isso, fazendo um comentário a respeito do texto. E para silenciar o som das harpas. Mas aí Spurgeon vai dizer que aquela região de águas próximas a rios, ela venta muito. Aí diz que o vento batia nos salgueiros e as harpas ecoavam o som. Porque Deus ele quer de nós essa adoração, ou esse serviço, ou esse patriotismo, ou essa gratidão o tempo todo da nossa vida. Eu sei que muitos de nós estamos talvez nesse momento como esses caras assentados à beira do rio. Talvez, pastor, pensando naquele momento de dificuldade, o que poderiam ter feito no passado para que aquilo não acontecesse. Talvez você está nesse momento sentado, pensando, o que eu poderia ter feito naquele momento passado para que hoje eu não estivesse nessa condição. Aí eu faço uso das palavras do meu pastor, Jeremias 29. Para Deus já não importava o que eles poderiam ter feito. Deus já não estava preocupado com o passado. Deus já não queria saber o que tinha acontecido, se eles tinham profanado, se o culto deles tinha sido ruim, se eles tinham pecado. Deus falou, olha, semeiem, vivam,
construam casas, orem. Tem um momento desse texto que Jeremias vai dizer assim: não diminuais, não se deixais extinguir. Não entrem em extinção por causa do momento que está vivendo agora. Talvez eles estavam preocupados com saudade de Sião, mas Deus não estava preocupado com isso. Deus está falando: vivam. Peguem o que você tem. Peguem o que sobrou. Peguem a glória que sobrou. Peguem a semente que sobrou. Sobrou por quê? Porque Ele é misericordioso. Deus sempre vai permitir que sobre algo em nossas mãos, pastor. Deus sempre vai permitir que fique algo em nossas mãos. Deus sempre vai deixar algo nas tuas mãos. Deus jamais vai deixar que o inimigo tire tudo de você. Quando ele, aleluia, faz a proposta a Satanás, a proposta a ele começa a colocar ali, em relação a Jó, ele começa a colocar limites. Sabe por quê? Deus sempre vai deixar algo para se tornar um milagre na sua vida. A viúva de Sara, a viúva dos filhos que estavam sendo levados, Joséfo vai dizer, 2 Reis capítulo 4, que supostamente é Joséfo que diz, não sou eu. Aquela viúva era mulher de Obadias. Obadias era aquele cara que cuidou de 100 profetas dentro da caverna, enquanto Acabe e Jezabel estavam procurando matar os profetas. Aí Joséfo vai dizer, e não eu, que ele gastou toda a sua renda e entrou em dívidas, porque cuidava dos profetas do Senhor. Mas aí ele morreu, e não teve tempo dele sanar as dívidas, e a viúva ficou só com os meninos. Os credores bateram na porta. E aí ela vai procurar o profeta, e ela diz assim: você sabe que o meu marido te servia, você sabe que o meu marido temia os profetas. Talvez Joséfo estava certo quando ele dizia aquilo. E aí, esplendidamente, Deus não permite que se acabe tudo na vida dela. E o profeta talvez sabia disso. Deixa o Espírito ministrar no teu coração. Não vamos olhar para a teologia não, porque ele está ministrando agora no meu coração. Profeta, ela tem alguma coisa. No meio da miséria, sobrou alguma coisa, porque Deus nunca permite que acabe-se tudo na nossa vida. E o profeta olha para ela: o que sobrou? Tem um pouco de azeite lá em casa. É isso aí, minha filha. É o que Deus, olha, é o que Deus deixou nas tuas mãos. É daí que vai nascer um milagre. Aleluia. Para de ficar chorando pelo que você poderia ter feito para que você não estivesse na condição que você está hoje. Para de ficar olhando para o passado. Olhe para aquilo que sobrou. Semeie. Não deixe extinguir tua casa. Não deixe extinguir tua família. Semeie. Deus não está preocupado com o que você poderia ter feito. Deus sabe o que Ele vai fazer. Deus não está preocupado com o que poderia ter sido. Deus já sabe o que vai fazer. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Eu sei. Ele está dizendo. Sabe o que é isso, pastor? Ele está chamando a responsabilidade para Ele. Talvez você esteja confuso hoje, mas Deus talvez está, através dessa mensagem, trazendo a responsabilidade para Ele. Plante. Semeie, não pare de semear. Semeie em lágrimas, semeie em bom tempo, semeie em mau tempo. Semeie, lance o seu pão sobre as águas. Quando o judeu fala de águas, ele está falando de provação, ele está falando de turbulência. O judeu tem esse hábito, quando fala de mar, porque os judeus eles não eram bons navegadores. Quando se fala de mar, eles estão olhando para tribulações. Lança o seu pão em meio a tribulações, porque você vai colher. Quer falar mais, pastor? Estou saciado. Glória a Deus. Querido, o pastor Daniel gosta de usar essa palavra. Não desconfigure. Não desconfigure a sua identidade em Deus por causa desse tempo. Deus está no controle de tudo. Hoje eu conversava com o Rodolfo, ele passou aqui na igreja para deixar uma oferta aqui, deixar uma cesta, e ele falou assim: bispo,
em tempos antigos na minha vida, eu jamais conseguiria fazer o que eu estou fazendo hoje. Tem coisas que nem estão no meu controle, a gente perdeu algumas coisas, mas Deus tem me abençoado tanto. Sabe o que é isso, irmãos? A bênção de Deus ela não se materializa apenas no dinheiro, nos valores. A bênção de Deus, quando ela vem sobre a tua vida, ela se expande em todos os ambientes da tua vida. Olha só o que Deus está dizendo a esse povo no capítulo 29. Vocês estão numa terra inimiga. Vocês são escravos. Vocês estão fora de Jerusalém. Mas eu vou prosperar vocês na casa do inimigo. O faraó era folgado, cara. O faraó era mala. Capítulo 2 e 3 de Êxodo. O faraó se achava um deus. Decidiu matar todas as crianças do povo hebreu, de 0 a 2 anos. Folgado ele. Sabe o que Deus fez com ele? Pôs o libertador de Israel dentro da casa dele. Para ele, faraó, criar, abastecer de pão. E de quebra, ainda supriu a casa do Moisés. Deus é extraordinário. Você pode estar no pior ambiente da tua vida. Eu preciso falar isso. Você pode estar no pior ambiente da sua vida. Deus ele tem poder de te prosperar dentro desse ambiente. Você pode estar rodeado de inimigos. Deus ele tem poder de te fazer prosperar. Hoje eu fiz uma postagem e escrevi descanso. Sabe o que é isso? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Deus ele tem poder de te fazer prosperar numa terra seca. Não subestime o poder de Deus. Não subestime o poder de Deus. Creia. Acredite. As lágrimas são inerentes ao ser humano. São inevitáveis. Elas existem. A gente já passou por momentos difíceis. Já choramos. Já sofremos. E hoje, quando eu entrei aqui nessa sala e sentei do lado desse pastor aqui, passou um filme na minha cabeça. Muitos anos. De muitos anos. De uma jornada cheia de milagres, cheia de tragédias, cheia de vitórias, cheia de um monte de coisas. E olha como Deus faz as coisas. Acredite, Deus está no controle de tudo. E Ele não vai te desapontar. Amém? Vamos orar? Vamos orar, pastor? Amém. Eu quero que o pastor Michel ore, né? Vamos ter esse privilégio. Que isso. Estou sendo abençoado aqui. Ele nos abençoar mais ainda essa noite com a oração. E essa oração junto aí com a sua família. Tenho certeza que vai se estender ao seu lar, à sua casa. Vai ser bênção para a nossa vida. Eu entendo, bispo. Fica à vontade, pastor. Eu creio que quando voltarmos, eu creio que Deus vai nos ensinar a voltar totalmente diferente. Também acredito. Aqueles que semearam, aqueles que entenderam o propósito. É como eu falei aqui, e eu tenho guardado isso para mim. Talvez o teu choro, ele não tem nada a ver com a sua semente. Mas entenda, lá na frente, o seu sorriso ele pode estar ligado àquilo que você vai colher. Então eu fico com o texto. Aquele que semeia com lágrimas, entendeu? Vai voltar. E sorrindo. Vai voltar sorrindo. Não tenha medo de chorar plantando, querido. Como o bispo disse aqui, dói. Às vezes as situações nos levam a perder o controle. E eu confesso, eu como homem, pai de família, sacerdote, eu não gosto de perder o controle de muitas coisas. Ninguém gosta, né? Não gosto, querido. Mas eu tenho cada vez mais aprendido a confiar em Deus. Amém? E só uma coisa para deixar claro, essa semeadura, é claro, a gente não está falando desse ambiente, porque no Brasil, quando a gente fala de semear, a gente já pensa em dinheiro. Sim.
quando a gente fala de semeadura, a gente está falando de, às vezes, de você nutrir os outros. Às vezes, você sabe o que é uma semeadura? Semeadura, às vezes, é você fazer pelo outro aquilo que o outro não está fazendo por você. Semeadura, às vezes, é você ter um comportamento de paz diante de um comportamento de guerra. Então, isso também é semeadura. E a gente precisa entender isso. Semeadura também é fé. É você ter esperança de que apesar de que as coisas estão difíceis hoje, você olhar para o céu e falar, Senhor, eu acredito que eu vou sobreviver, que eu vou sair dessa, que eu vou viver um milagre. Então, semeadura é isso. Então, comece a semear. Semeie amor, semeie graça, semeie paz, semeie confiança nos outros. Ensine as pessoas a confiar em você. Isso é semeadura. Gere segurança nas pessoas. E eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa. A nossa sociedade é uma sociedade doente, caótica. E a gente precisa de pessoas que estão dispostos a semear. Amém? Vamos orar. Vamos orar. O pastor Michel vai conduzir essa oração. Amém, queridos. Junte aí sua família aí. Quero orar por vocês nessa oportunidade. Para nós podermos nos fortalecer. Talvez não estamos vivendo o ajuntamento nesse momento, mas estamos juntos. Sempre orando, sempre falando ali, sempre buscando em Deus. Amém? Senhor Deus eterno Pai. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, porque nessa live está a tua igreja. Está o teu povo. Eu creio que hoje foi uma unção de despertamento. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, um direcionamento, um alinhamento, Senhor. E Pai, eu venho te agradecer porque a tua palavra, mesmo quando bate, ela conforta. Sim, Senhor. A tua palavra, mesmo quando bate, ela edifica e a gente sente que é o Senhor falando. Sim, Deus. Pai, eu quero pedir por cada vida que está ligado aí nesse momento. Senhor, visita a casa de cada um. Eu não sei os problemas, eu não sei a angústia, mas ensina, Senhor, assim como o Senhor tem ensinado a mim, a semear em meio à crise, a semear em meio à Babilônia. Senhor, fortifica a tua igreja na graça, fortifica a tua igreja no Espírito. Ensina-nos, Senhor, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Ti. Ensina-nos, Senhor, que a Tua vontade ela é sempre maior, é sempre melhor do que a minha, Senhor. Pai, visita cada lar neste momento. Senhor, a cada pessoa que está ali orando, que está enferma, Senhor, nós oramos por essas vidas. Nós profetizamos pelos lares, pelos casamentos. Pai, nós profetizamos pela vida dos filhos, Senhor. Guarde cada lar, a vida do nosso bispo, da família dele, da bispa, dos filhos. Pai, como igreja, agora nós nos levantamos, aleluia, para clamar e pedir, Senhor, guarda a vida dos teus filhos. Sim, Pai, guarda, abençoa a casa dele. Guarda, Senhor, em meio a toda turbulência, continua sendo Deus sobre a vida dele, porque através da vida dele nós temos sido supridos, Pai, na tua palavra. Senhor, a vida de cada pastor do nosso ministério, abençoe a cada lar, a cada família, a cada pastor, a cada presbítero, diácono, voluntário, músico, aleluia. Senhor, eu venho orar e profetizar, Senhor, visita os teus filhos. Sim, Jesus. Não deixa, Senhor, que a crise, que a tristeza, Senhor, que a alma batida venha, Senhor, tirar o foco, aleluia. Senhor, essa semana nós tivemos uma notícia triste, que um homem se matou por causa da situação, mas eu creio que a tua igreja está ligada na graça e todo sentimento de tristeza, toda angústia, eu quero repreender agora em nome de Jesus, todo estresse, toda enfermidade Senhor, toda enfermidade da mente, nós repreendemos agora. Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, entra com a tua alegria. Sim, meu Pai. Senhor, supre, Pai, que o pranto, a tristeza se transforme em alegria nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, que os teus filhos sejam usados, Senhor, que seja para mandar um zap, um abraço, uma ligação para dizer para o teu filho, nós te amamos, nós somos corpo.
Levanta, Senhor, um teu povo, Senhor, para ser diferença nessa nação, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos a Ti nessa noite, Senhor, e Te agradeço, Pai. Te agradeço por este momento, por essa palavra, por este povo, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Recebe aí, crente. Recebe aí. Recebe o milagre de Deus na tua casa. Recebe o milagre de Deus na tua vida. Tenho certeza que fomos muito abençoados nessa noite. Amém? Deixa eu dar... A gente vai cantar ainda. Vamos cantar ainda. Vamos cantar 10 para 6 aqui. Jesus, o povo vai sair da live. Não tem problema. Deixa eu dar alguns recadinhos aqui, tá? Eu deixei na descrição da live aí um link para você que é do nosso ministério, tá bom? Ou de repente você quer se ligar ao nosso ministério. É uma ficha cadastral. Entra lá, preenche o cadastro, tá bom? Pra gente te conhecer. É bem básica. É bem básica a ficha, tá bom? Alguns dados ali. Então assim, você é membro já da comunidade, vai lá, faz o seu cadastro. Você ainda não é membro, mas quer se tornar. Vai lá, se cadastra, faz o cadastro a si mesmo. Amém? Outro mais. Nós já estamos recebendo, tá? Em nossa comunidade, pessoas que estão passando por necessidade, tá bom? Eles estão passando por necessidade e aí vieram pedir cestas básicas a nós. Então assim, você que pode, tá? A gente não está pedindo aqui para você tirar da sua mesa. Você que pode, faça a sua doação, seja em mantimentos, seja em valores, tá bom? Esse mês nós queremos entregar 1 tonelada de alimentos. Mês passado nós entregamos 600 quilos de alimentos, mais de meia tonelada. Esse mês nós queremos entregar 1 tonelada e tem demanda para isso. Fora isso, nós estamos mandando oferta para Cuba, tá? E aí, deixa o seu coração se mover aí, se mova. E não importa valores, queridos, o que importa é que você se mova, tá bom? Vamos semear também nesse ambiente. Então você que de repente quiser trazer a cesta básica aqui na igreja, o alimento aqui na igreja, marca comigo, você vem aqui, deixa aqui, eu vou te receber de máscara, álcool gel, tudo certinho aqui, tá bom? Hoje o Rodolfo veio até de luva aqui, tá? Então, a gente está se cuidando, até porque eu tenho uma pessoa em casa que é do grupo de risco, né? E eu estou tomando todo cuidado por causa dela, tá bom? Eu sou do grupo de risco, viu? Então, eu também sou. Pressão alta. Você faz o cadastro, quiser fazer uma doação, nos procura, nos chama aí no WhatsApp, nos chama aí no Message, tá bom? Você também da nossa comunidade que sabe que tem outros irmãos que não estão inseridos em grupos, envia o link do cadastro para eles, por favor. Faz esse favor aí, porque a gente está aí se reorganizando, tá? Para a gente ter aí uma noção melhor das coisas e vamos ter um direcionamento em Deus aí, assim que nós saímos dessa pandemia. Coisa nova tá vindo por aí, né? Nós já estamos preparando um site para a igreja. Eu estou preparando um site para a comunidade. Logo, logo vai ter um site aí disponível, tá? Eu já tenho um e-mail novo, tá? Com domínio nosso. Se você quiser experimentar, bispocosme@rochaderefugio.com, tá bom? Então a gente já está caminhando aí para um progresso e eu tenho certeza que assim que sair a pandemia tem muita coisa nova chegando e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? 70 anos, hein? O profeta do caos. Profeta do caos. Deixa eu 70 anos. O povo acabou com tudo. Outra coisa, eu quero aqui, eu devia ter falado isso no começo. A gente vai cantar aqui, tá? Prestem bem atenção nisso, nós vamos cantar aqui. Dia dos Namorados está aí, tá bom? Você que vende perfume, você que é um profissional autônomo, tá bom? Qualquer autônomo que tiver aí na live, faz o merchan na live aí de você. Você que vende comida, enquanto a gente canta aqui, você usa esse veículo para ser abençoado, tá? A gente não vai cobrar nada, tá bom? Ninguém vai cobrar nada aqui para você fazer propaganda do seu negócio aí. Então você que tem um irmão aí, que você sabe que é irmão, que você sabe que é sério, lança aí uma propaganda do irmão aí, se você tiver o número dele, lança aí. Você que está vendendo coisas aí pro Dia dos Namorados, lança aí também, tá bom? Eu sei que a mãezona Eudes vende produto, a Virgínia vende produto, a Maria do Will tá preparando aí
alguma coisa pro Dia dos Namorados aí também, tá bom? Olha, Aline, fazer live para casais. Vamos pensar nisso aí. Vamos cantar. Enquanto a gente canta, vai lançando aí, vai fazendo propaganda aí, tá bom? Vai abençoando a vida dos seus irmãos aí, que você conhece, que você sabe, tá? Que você lembrar aí. Vamos usar esse veículo para abençoar os nossos irmãos e eu tenho certeza que vai ser bênção aí para nossa vida. Vamos cantar 10 para 6. Jesus está desenterrando hoje mesmo. Vamos lá. Eu gosto desse cara daqui. Ele é. Quebrou a corda do outro. Faz propaganda aí, pessoal. Não vai embora não, fica aí, fica aí, fica aí. Abra os olhos sobre o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acorda o tapa no relógio, a mente tá vazia, são 10 para 6. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário. Será que eu vou chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É tudo sempre igual. Disseram que o teu amor é novo a cada dia. Eu pensei, quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. São 10 para 6. Se é pra te servir, então matar aquela velha sede. Se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou. Eu vou. Eu vou te seguir. Se é pra te servir, então matar aquela velha sede. Se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou. Te seguir. Deus abençoe sua vida. Isso, ó, vai colocando aí. O que acontece? As nossas lives tem aí 800 visualizações, sabe? 1000 visualizações. Tem live que dá 1.500 visualizações. Faz a propaganda aí, que com certeza você vai ser abençoado de alguma forma. Amém? Deus abençoe sua vida. Você que ficou com a gente até agora por aqui. Por aqui até agora. Deus abençoe a vida do pastor Michel. Essa Regina é terrível. Deus abençoe a Daiane, que liberou o pastor Michel para estar aqui, porque eu pedi a ele para pedir permissão a ela para ele estar aqui. Amém? Deus abençoe aí a cada um de vocês. Domingo nós temos live da família. Vamos pensar aí na live para casais, conversar com a bispa, ver o que pode acontecer. Domingo a live é mais cedo, às 19 horas. Deus abençoe sua vida, beijo no coração de todos. Você que não fez o cadastro ainda da comunidade, faz lá. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, também deixei um link lá na descrição.
Hoje à noite, essa ministração vai estar disponível lá no canal do YouTube para você estar abençoando aí seus conhecidos. Amém? Deus abençoe. Pastor Michel se despede. Galera, Deus abençoe. Foi um prazer. Esses caras aqui que eu amo. Bicho, senti a falta do Dani e do Iratan. Esses caras também, ó. Beijão pra vocês. Até a próxima. Tamo junto. O Dani tá trabalhando, mas tá aí. Tá aí. Beijão, Iratan. Te amo, nego. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Saudade de todo mundo. Tenham uma boa noite. Fiquem na paz. Compartilhem a live. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai, esteja com todos nós. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe.